a cidade de Vargem Alegre, a partir da união entre poder executivo, poder legislativo, igreja, associações, iniciativa privada e comunidade, prestará justa homenagem ao Padre José do Carmo Lima no centenário do seu nascimento. Nascido em 16 de julho de 1925, durante 42 anos, 4 meses e 19 dias, ele exerceu o seu sacerdócio na cidade de Vargem Alegre, tendo aqui assumido a paróquia em 12 de abril de 1959. Pessoa das mais queridas, Padre José do Carmo Lima receberá muitas homenagens, sendo uma em forma de entrevistas que iniciaremos nesse primeiro bloco. Mais do que falar de saudade, pretendemos, com essa sequência de depoimentos, fazer memória desse grande servo de Deus, Padre José do Carmo Lima, que escolheu Vargem Alegre para o exercício do seu ministério sacerdotal, para a vivência da sua missão, da sua vocação. Conversaremos com pessoas que conviveram com o Padre José, que o acompanharam na longa jornada do seu pastoreio e de sua total e irrestrita acolhida à gente da nossa terra. Meu nome é Mariana, moro Antigamente a gente falava Fazenda Conquista, hoje mudaram, fala Córrego da Conquista, que sempre pertenceu à paróquia, aqui era distrito, né, de Vargem Alegre. E a comunidade continua, Capela São Pedro, da paróquia de Vargem Alegre. De infância eu não lembro, eu lembro mais assim depois. De infância eu não lembro dos primeiros contatos, né? Mas depois eu lembro do trabalho dele assim na igreja, né? Eu sempre gostei muito de participar e eu achava assim o jeito dele, a gente não tinha medo de aproximar dele, né? Então era uma proximidade assim, saber que é o sacerdote, é um representante, mas que a gente tinha respeito, mas não tinha medo. Isso, era aquele acolhimento. Sim, que ele sempre teve, né, um acolhimento. E conhecia as pessoas, em qualquer lugar que ele visse, ele sabia quem era. Quando meu filho completou 3 aninhos, foi o dia da crisma dele. E eu pedi para o Padre José ir celebrar uma missa na minha casa. E coincidiu certinho a marca da missa que ele celebrou. Eu lembro até da roupinha do meu filho. Era uma roupinha branquinha, que naquele tempo crismava criança, né, pequenininha. E foi no dia que ele completou 3 anos e o Padre José celebrou a missa lá em casa, na minha casa, que não tinha capela ainda, e eu queria muito a missa na minha casa. É um dos fatos, né, que ficou marcante. E o outro foi depois na construção da capela, que não dá para esquecer. São Pedro, A brincadeira que ele fez com a gente no dia que celebrou a primeira missa, que era no mato, assim, né? Raspou a terra toda, assim, era uma roça. Aí tirou aquelas canas de milho, pôs tudo para um canto, e ele fizemos uma barraca de lona, e ele celebrou, e no fim ele perguntou assim: esse sonho dessa capela é muito grande, vocês têm um nome para dar? Aí a gente meio bobo, não pensou muito no nome. Aí ele falou assim: hoje é dia de São Pedro, que tal, Capela São Pedro? Aí todo mundo aplaudiu, né? Aí no finalzinho da missa, ele com aquele sorriso assim, que a gente não esquece, né? Ele falou assim: olha, tem um ditado que quando uma coisa começa e interrompe, eles falam assim, ele é a igreja de São Pedro, porque não terminou. Cuidado que aqui vai acontecer assim, com essa capela. Mas deu o contrário, porque começamos a capela, a construção, na semana seguinte do São Pedro, quando foi dia 18 de outubro, ela estava inaugurada. Aí ele lembrou do que ele tinha brincado e falou: olha,
Foi bom puxão de orelha. Eu falei, foi. Então, são coisas assim que a gente não esquece, né? Casamento lá dentro da minha casa, que foi assim, uma vitória para os pais, né? Os pais da noiva, no caso. Porque os pais não queriam o casamento, mas a moça falou que ia casar-se mesmo. E teimou, mas o noivo não queria casar, falou que ia embora para São Paulo. Mas arranjaram um jeito dele não ir. E para realizar o sonho dessa família, eu vim aqui, conversei com o padre José. Falei, os pais não querem que a menina case só no civil. O rapaz está disposto a casar só no civil, porque não quer casar na igreja. Aí ele falou, mas se ele casar fora da igreja, numa casa? Eu falei, eu posso perguntar. Aí ele me perguntou, pode ser na sua casa? Eu falei, pode. Conversei com os pais da noiva, eles concordaram. Eu arranjei uma mesinha toda bonitinha e falei, arranja um casal de padrinho, né? Porque casamento tem que ter padrinho. Eles arrumaram os padrinhos, entraram, eu fechei a porta para não ir ninguém, porque era dia de missa. E tinha muita gente curiosa querendo ver o casamento, mas não permitimos não. O casal entrou, o padre José chegou, celebrou o casamento, deu a bênção, os pais ficaram satisfeitos. Depois foi para a igreja. Então, teve o casamento sem festa, porque os colegas do noivo falaram assim, se ele fosse casar na igreja, quando ele estiver saindo da igreja, ia soltar muito foguete. Brincadeira, e ele falou, eu não quero essa brincadeira, porque eu não quero casar na igreja. Aí realizou o casamento fora de dentro da igreja, mas o casamento religioso dentro da minha casa. É um outro fato que eu falo assim, que é a humildade do padre José e, além de tudo, assim, aquele calor humano, né? Esse é o pastor que conhece as ovelhas do jeito que elas são, né? Esse é o bom pastor, né? Eu acho que todos os adjetivos são poucos, né? Homem de fé, de coragem, com aquela simplicidade, mas de uma coragem imensa, né? E um testemunho que o padre José deixou. Um grande testemunho de vida, até vida de família, né? Porque o padre José conhecia as famílias. Ele sabia quem era quem. Adilson Moreira Maria, 72 anos, paróquia de Entre Folhas. Conheci o padre José quando era coroinha na paróquia Nossa Senhora do Rosário de Entre Folhas. E quando faltava o pároco, o bispo nomeava para fazer o atendimento à nossa paróquia. Aí tive a oportunidade de conviver com ele como coroinha, depois como ministro em outras oportunidades lá também. Eu estava iniciando como coroinha, 9 anos, ainda não estava bem familiarizado com as coisas da igreja. Houve uma celebração de uma bênção do Santíssimo Sacramento e o padre pediu para mim buscar a custódia. E eu não entendi bem, tinha uma senhora que morava na praça, chamava custódia. Imediatamente eu corri lá e busquei. Falei, o padre está precisando de conversar com a senhora, urgente. Ele falou, mas agora? Eu falei, sim. E correu lá na igreja. Chegou lá o padre, não, meu filho, eu queria a custódia, aquela peça onde se coloca a hóstia consagrada. Olha, o padre Zé do Carmo me marcou pelo tempo de convívio que eu estive com ele, várias épocas, né? Porque ele realmente tinha um zelo especial pelo sagrado, ele praticava o sacerdócio na forma integral, podemos assim dizer, com a oração e a ação. Tinha a oração, mas também tinha a caridade para com o próximo, em todos os sentidos, né? Da escuta, da partilha, né?
era praticamente, como se diz, um pai a aconselhar os seus, né? Olha, eu acho que isso é de grande valia, porque traz à memória da comunidade uma pessoa que dedicou a sua vida integral como sacerdócio praticamente aqui na paróquia de Vargem Alegre e também algumas oportunidades na paróquia de Entre Folhas, né? Então é necessário manter viva, né, a figura dele para que as pessoas tenham como um ponto de referência de alguém que se doou em vida para levar a mensagem do Evangelho às comunidades onde viveu. O Padre José do Carmo é uma pessoa singular que deixou saudades pela sua maneira de ser e pelos seus bons exemplos. Eu sou o Edson Rogério da Silva, né, residente Entre Folhas, né. Eu tenho uma esposa, a Rosângela do Carmo Silva, com 2 filhas, Maria Eduarda e Maria Fernanda, né, e sou filho da Dona Judite, irmã da tia Sinhá, sou também um tanto quanto vagelegrense, e estou aqui à disposição para contribuir com o que puder nessa homenagem que vocês estão muito bem preparando. Na realidade, desde criancinha, né, a gente, como o Padre José do Carmo era de Vargem Alegre, Entre Folhas não tinha um padre fixo, a não ser aos finais de semana, então, de vez em quando, ou quase sempre, ele estava em Entre Folhas para nos auxiliar, seja de uma missa de corpo presente, uma missa do 7º dia, um casamento, um batizado, e sempre ele passava lá em casa, né? E lá eu lembrava como criança de vê-lo à mesa, né, com mais o Pedrinho, que na época era o seu motorista, e conversando com a mãe e com o pai, e tomando aquele café, né, e aquele papo gostoso. Então eu tenho saudade, esse foi o primeiro contato com o Padre José, além que eu era também coroinha, então quando ele ia celebrar Entre Folhas, eu tinha assim, a alegria também de ajudá-lo nas celebrações. O Padre José era sempre engraçado, sempre muito bem-humorado. São tantos, né, que a gente até... eu lembro um fato que ele foi celebrar uma festa lá, acho que me parece no mês de maio, ou não lembro, uma festa específica lá que ele foi celebrar, porque não tinha padre. E aí o pessoal preparou umas faixas, né? As faixas para receber as comunidades, né? E teve uma faixa que a pessoa, quem programou, né? Ele programou assim, a faixa queria dizer assim, nós recebemos, né, comunidade tal. Aí colocou um nós, né? E o padre começou a rir e aquilo ali ficou a celebração inteira. Ele não esqueceu daquilo, nós tentaram corrigir lá e tal, nós, para com nós, nós. Aí, esse é um pequeno fato, mas tem tantos outros que eu diria que equivale à importância que nós, de Entre Folhas, damos ao Padre José Lancelotti. Assim como o Padre Lancelotti também atendeu aqui era a paróquia de Entre Folhas também, o Padre Lancelotti atendia até Ipaba, né, de Entre Folhas da Ipaba, e atendia Vargem Alegre, e nesse período, no finalzinho da sua vida, aí o Padre José do Carmo veio para Vargem Alegre e ficou até o seu Deus o chamar, né? Então equivale para a gente o Padre José do Carmo como o Padre José Lancelotti, porque da mesma forma que Vargem Alegre já pertenceu na paróquia de Entre Folhas sempre pertenceu à paróquia de Vargem Alegre através do Padre José Lancelotti, porque ele sempre nos auxiliava, né? Sempre disponível, solícito e um verdadeiro amigo. Além disso que nós já destacamos do seu bom humor, né, da alegria de servir a Deus, com alegria mesmo, uma alegria assim contagiante, a disponibilidade, a humildade, e eu gostaria de registrar um fato aqui, em relação a um fato até familiar, né? Porque no passamento do meu pai, ele foi lá celebrar a missa, me parece, a missa do 7º dia. E o sermão, a homilia dele me tocou tanto, porque ele repetiu a palavra amigo
como tesouro, eu não sei quantas vezes. Aí demonstrou que ele não estava celebrando uma missa para nos confortar, nos ajudar, nos animar a continuar a seguir, mas eu senti nas palavras deles um lamento. Ele falou, lamento assim, de ter perdido um amigo. Então ele era muito amigo do meu pai. Ele falou a palavra amigo e tesouro repetidas vezes. Então eu senti, isso me marcou. O quanto que ele é não só um padre, um confessor, um aconselhador, um conselheiro, mas de fato ele é amigo das pessoas. Porque eu acho que é importante frisar o último testemunho que eu tive do Padre José, assim, a gente destacando essa solidariedade, foi lá em Folhas tinha uma senhora já bem idosa e ela estava em fase terminal, internada no Hospital Márcio Cunha, e ela pediu uma das filhas para que me procurasse, que eu ajudava na igreja, então, me procurasse para me buscar o Padre José do Carmo, para pudesse levar lá no Márcio Cunha, porque ela queria receber a extremunção das mãos do Padre José do Carmo. Aí eu vim aqui em Vargem Alegre e o padre prontamente atendeu, se colocou à disposição. Eu não lembro se foi no mesmo dia ou no dia posterior, mas nós fomos lá, 2 dias depois, ou 3, aquela senhora faleceu. Mas aí eu quero destacar assim, que ele, porque a extremunção, para quem acredita em Deus, sabe que não importa o padre, importa o sacramento, né? Mas a proximidade, o carisma do Padre José do Carmo levou aquela senhora a desejar não só a extremunção, mas também receber das mãos do Padre José do Carmo. O outro é o fato quando eu era vice-prefeito, aí nós, junto com a Câmara de Vereadores, nós começamos um movimento de fazer, né, homenagear o Padre José do Carmo com o título de cidadania honorária, né? E também com o bispo Dom Hélio também, os dois, né? E nós não queríamos transformar esse movimento num movimento político, que embora seja da política, mas que seja um movimento sincero de reconhecimento pelo bem que ambos fizeram para a Folhas, né? Aí nós fomos e aquele movimento foi crescendo, os vereadores concordaram, logicamente por unanimidade, né? Aí nós fomos, a determinada vez, quando foi publicado, e foi comunicado tanto ao Padre José do Carmo quanto a Dom Hélio, que receberiam esse título, e o Dom Hélio me chamou em Caratinga, né? Para mim, para falar a respeito, nós estávamos preparando a data e tudo, e confirmar a presença deles, né? Dom Hélio chegou e conversamos. Aí Dom Hélio falou que ele havia recebido um título na cidade, que eu não vou citar o município, mas e ele aceitou o título, mas falou que não iria lá na Câmara ou qualquer lugar para recebê-lo publicamente, porque não queria envolver política. Então, como isso foi um fato era muito recente, próximo, então eu acho que ele pensou que a gente ia conceder o título e ele não iria, né? Mas ele me tranquilizou, então, pode marcar, porque eu compreendi, né? Eu entendi o movimento de vocês e eu quero. Eu gostava demais de Entre Folhas, nos atendi igual o Padre José do Carmo também. Quase toda semana ele estava lá celebrando. E ele falou assim, eu gosto e fiquei feliz com a sinceridade do movimento. E aí ele frisou, ainda mais que eu vou do lado do Padre José do Carmo. Nossa, aí deu aquela gargalhada, que aí isso me marcou, entendeu? Então ele vai, o Padre José do Carmo, não sei se o encorajou, não sei, ele se falou, não, eu quero estar lá do lado do amigo Padre José do Carmo. E deu aquela gargalhada. A gargalhada marcou muito. Então esses são os 2 fatos que eu gostaria de destacar. Eu me chamo Maria Imaculada Vieira Mendes, tenho 66 anos de idade, moro na cidade Entre Folhas, onde eu participo da igreja de lá. O Padre José do Carmo Lima era muito conhecido dos meus avós. Ele realizou o casamento da minha tia, no período que eles estavam substituindo o padre Zé Lanzarote Entre Folhas,
e convivia muito na casa dos meus avós, mas não o vi quando menina. E meu encontro com ele, às vezes vi e sabia quem ele era, quando eu via no ônibus, né, ou passando de carro com o Pedrinho, né, um jipe, naquele tempo de estrada de chão ainda. Sabia que era o padre, que ele era uma referência para a gente. Agora, conviver com o padre José do Carmo foi a partir de 1988, quando ele estava indo a Entre Folhas, auxiliando a gente, porque nós não tínhamos o pároco. Então, ele que assistia a nossa paróquia. E o padre José, ele deixou para a gente assim, aquele exemplo de humildade, de presença constante e atenção com todas as pessoas. Isso, tudo que acontecia era atrás do padre José. Eu não sei como ele dava conta da paróquia de Vargem Alegre e de nós, lá Entre Folhas e Ambeipaba. Ele assistia as pessoas com a unção dos enfermos. E onde eu trabalhava, lá no cartório, ele, quando precisava de algum documento, numa época ele precisou escrever o livro, queria a história de Vargem Alegre, e me procurou para fazer uma pesquisa a respeito de como surgiu a cidade de Vargem Alegre. E a primeira pesquisa fiz, encontrei a primeira escritura de doação, e depois ele falou, mas existe uma outra, que alguém estava doando para anexar a propriedade da diocese, mais um pedaço de terra que foi doado. E com a indicação dele foi encontrado os documentos, mas de vez em quando ele passava por lá. Mas também lá na igreja, quando realizava os casamentos, né, eu levava o livro do cartório até a igreja para evitar que os noivos viessem à cidade 2 vezes. E lá eu via o Monsenhor com toda a sua paciência, que normalmente os atrasos de casamento ia ser muito comum, mas naquele tempo parecia que era pior ainda devido às estradas ou então mesmo alguma negligência. E o Monsenhor naquela paciência toda, sem nunca exasperar com ninguém. E um dia eu comentei com ele, Monsenhor, vamos fazer uma coisa, o senhor realiza o próximo casamento que vem agora e deixa os outros que estão atrasados para depois. Ou então o senhor poderia avisar, se eu quero que eu avise o pessoal para não atrasar para os próximos, que para mim tudo bem, eu moro aqui, o senhor tem outros afazeres. Ele falou assim, não, eu preciso aceitar isso, porque São Francisco era um homem de paz e eu tenho que imitar. Então eu achei assim que foi uma lição, que todas as vezes que eu deparo com a situação de atraso, eu começo a falar assim, Monsenhor era tão paciente com isso. Desde que entrei lá no cartório em 1988, quando o padre José do Carmo Lima visitava o tio Josefino de Souza Freitas, que era o antigo escrivão, e eles eram muito amigos, o tio Josefino dirigia ao padre como Monsenhor. E eu me acostumei a chamá-lo de Monsenhor. E ficava indignada porque a diocese não deu para ele esse título. Tantos outros padres tiveram o título de Monsenhor e ele não. Mas eu pensei, mas eu já chamo assim e vai ficar, e não vou mudar. E assim, por isso, eu acostumei com o tio e toda vez que eu encontrava ele dava risada toda vez, era engraçado. Porque ele sabia que não era Monsenhor, mas ele ficava lisonjeado com o fato de a gente chamá-lo de Monsenhor. O Liginho, como era assim, poucas vezes que eu me encontrava com ele, não tem assim um fato assim, olha, isso marcou demais a conta. Mas uma coisa que ficou na minha memória, que é uma coisa pessoal, a nossa pia batismal da nossa igreja, Entre Folhas, ela é muito bonita, ela tem o formato de um útero. E eu era encantada com aquilo, e minha primeira filha foi batizada nessa pia. Quando meu filho nasceu, em 1988, a pia batismal estava obsoleta, não era usada, usava uma bacia para batizar as crianças. Todas as crianças eram batizadas pela bacia. E eu humildemente pedi ao Monsenhor, eu queria tanto batizar o meu filho nessa pia batismal, porque eu quero ter um lugar marcante para dizer que a bacia some, mas a pia ela não some. Está aqui sempre. E aí tem sempre um lugar para falar com meus filhos, foi batizado aqui. E ele falou, você que sabe aí. E ele mudou, em vez de batizar o menino lá na frente, com aquela bacia, ele trouxe todos os batizados cá para fora, para a porta da igreja onde estava essa pia batismal. Ok. E depois disso, a outra filha também foi da mesma forma, já foi com outro padre. Foi assim, uma coisa fantástica que aconteceu na minha vida, assim, porque eu queria muito. E eu acho que talvez um outro padre não ia concordar,
Mas ele, no dia, ele permitiu que acontecesse, ficou guardado. É simples, mas eu fiz assim, que eu mudei todo o sistema naquele momento da liturgia. Era um homem sábio e de uma humildade muito grande. Não era só paciência, de uma grande humildade, é isso que ele deixou muito claro. E as pessoas se identificavam muito com ele, porque a nossa região é uma região rural, e as pessoas têm muita dificuldade de chegar diante de um padre que, nossa, como que eu vou chegar aí? Com ele era muito fácil, o coração dele era aberto, ele era um homem de paz. Então é isso que facilitava o convívio de todas as pessoas para chegar perto dele. Ninguém tinha medo do Padre José. E alguns padres impõem um certo medo, né? Mas o Padre José, ele deixava assim em aberto o coração dele, a presença dele. Ele não deixava assim que ninguém tivesse aquele medo. E isso facilitava que as pessoas tivessem a fé do jeito delas, mas eles tinham facilidade de se aproximar da igreja. É lógico que todo mundo tem assim o seu jeito de trabalhar diferente. O Monsenhor tinha o jeito dele, que não era talvez aquele de grandes eventos, mas o que ele fazia com muito amor. É isso que ficou marcado, a humildade e ser uma pessoa de paz. Porque a gente promover a paz é fácil falando, mas viver essa paz, ser essa paz para que o outro tenha tranquilidade de chegar e de recostar no coração e de buscar e de encontrar aquilo que buscou, isso é fantástico na vida de qualquer uma pessoa. E ele deixou assim muita saudade lá conosco dessa forma de viver, paz e humildade, duas coisas, uma só é pouca. A mão do sacerdote. A mão do sacerdote, mão bendita, mão visível do Deus onipotente, batiza, absolve, oferece o pão da vida e a nós por ela o sol desce fulgente. Ela abençoa, ela perdoa as culpas, ela se estende as mãos afirmando a verdade, é a mão sem igual da caridade. A mão do sacerdote, como é bela, quando abençoa o coração contrito, quando curva uma fronte ímpia rebelde, ao doce jugo de Jesus bendito. A mão do sacerdote, como é branda, ela ajuda, ela ensina a padecer, como repele-se a alma chorosa, que em meio à dor quer curar-se viver. A mão do sacerdote, como é forte. O inferno treme ao ver erguendo a cruz, esta mão que ele fecha a negra porta e abre a dos céus, em nome de Jesus. Eu sou Reginaldo Machado de Matos, filho do Reginaldo Machado Neto. Eu conheci o Padre José, deixa eu te contar com ele. Na realidade foi o seguinte, teve impressão que foi em 1959. Titota morava na Vila Carlos de Matos. E o Padre José do Carmo teria sido convidado, ou passaria a assumir a igreja de evangélica, a paróquia, né? E ele um dia apareceu lá na casa do Titota. Então conversamos bastante lá na vila do Vila Carlos de Matos. Conversamos bastante tempo e etc. Depois ele veio para Vargem Alegre e eu, como ficava muito, e ele, Caratinga, Vargem Alegre, tinha uma comunicação muito boa, né? E ele era uma pessoa muito simpática, né? E eu tenho, inclusive, assim, não sei se tenho ainda, tenho em algum lugar, não sei como achar. Mas no dia da minha formatura, ele mandou uma carta muito bonita para o meu pai, muito simpática, muita gentileza dele. Uma carta elogiando meus pais, cumprimentando meus pais, me cumprimentando, etc. E desejando que eu tivesse sucesso na carreira, etc. Então, e durante várias vezes, a irmã dele, né, que morava com ele, a Dona Maria, tinha também algum problema de flebite, qualquer coisa, e de vez em quando eu ia lá para poder conduzir, ajudar no tratamento dela. Eu lembro muito do Padre José, porque o Padre José era assim, era um conselheiro, né? Na verdade, todo mundo que tinha qualquer problema de qualquer natureza, que recorria a ele, era uma pessoa muito calma, muito bem preparada, assim. Sempre que a pessoa tinha necessidade de uma
de uma atenção especial, resolver um problema de ordem emocional, principalmente nessa área, ele era convidado a fazer, sabe? E sempre muito prestativo, né? Muito camarada, muito bem aceito. Lembro também da maneira como ele era tratado ali, aquelas igrejas que faziam parte da paróquia, né? Ali perto de São Cândido, né? José Marinho, era daquela região ali. Esse era o Córrego da Lagoa, sabe? Ele ia muito ali. E tinha um período, parece que tem um período que tinha um jipe, eu não sei se era dele ou da igreja, ou quem que era comprometido com o serviço de levar o Padre José para fazer os atendimentos dele, sabe? Os pastorais dele, sabe? Mas é uma pessoa com quem eu me dava muito bem, graças a Deus. Meu pai gostava muito dele, né? Também. Eu acho que foi muito bom, né? Porque ele participou ali daquela fase inicial do próprio colégio do grupo presbiteriano, de certo modo, tem uma certa atenção dele, né? Porque muita gente procurava ele e ele orientava. E naquela ocasião não era muita gente que tinha, assim, condição de estudar. E também não era muito motivado para isso, né? E ele acho que motivou muita gente. E através do conselho dele e da orientação dele, muitas famílias que dificilmente a gente imaginava que pudessem subir a um nível maior cultural, né? Acabaram, sob a orientação deles, até se formando e fazendo com que hoje o Vargelec tivesse aquela quantidade de gente formando, professores, dentista, médico, engenheiro, gente de toda a área, né? Foi uma influência muito grande. Cada memória é uma lembrança de que, embora ausente, Padre José do Carmo ainda está presente em nós e na comunidade paroquial. Buscamos reconstruir, através de muitas passagens, as conexões, as interações praticadas no dia a dia da vida em comunidade. O legado deixado pelo bom pastor, Padre José do Carmo, foi um legado de fé, oração, humildade, ética, coragem e cultura religiosa. Agradecemos aos participantes destas entrevistas que, com muito carinho, respeito e emoção, relataram momentos inesquecíveis do convívio com o pároco Padre José do Carmo Lima.